Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Fala, meus queridos amigos sonhadores! Esse é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo aí na bancada desse episódio do Empreenda Cast, Leozinho Ferreira. Fala, galera, tudo certo? Belezinha, Léo. E temos aqui também ela, Nana Lima. Oi, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Tô bem animada com essa conversa. Que bacana, Nana. O prazer é nosso de receber você aqui. Estamos animadíssimos e eu tenho a impressão que talvez 1 hora vai ser pouco para esse assunto aqui, hein? Eu tô muito feliz de estar nessa mesa aqui, porque é mais uma pauta bacana que a gente está trazendo sobre assuntos que me conectam muito e sou muito feliz de poder trazer aqui para vocês através do nosso programa. Conversando um pouquinho, contando um pouquinho sobre a Nana, ela é empreendedora, publicitária, mãe do Matias e diretora de impacto na Think Eva, uma consultoria de inovação social que cria soluções para as desigualdades de gênero e suas intersecções junto ao mundo corporativo, e a Think Olga, uma organização da sociedade civil que trabalha com a comunicação de impacto para catalisar mudanças na vida das mulheres. Ela também trabalhou em diferentes agências de publicidade em São Paulo, até se especializar em marketing focado no público feminino em Barcelona, onde também obteve um MBA pela Essage Business School, já foi eleita Top Voices Brasil pelo LinkedIn e selecionada para compor a delegação do W20 Summit. É isso mesmo, Nana? Isso mesmo. De tudo que eu mais orgulho, eu acho que é a Eve e a Olga, o Think Eva e o Think Olga, e o Matias aí no meio também. Que legal. Quantos anos ele tem? Tem 2,5. Deve estar ouvindo a gente aí. Pois é. Não, e o pior é que eu venho pra sala de jogos do prédio, né? Tipo, mães na pandemia, porque é o único jeito de conseguir um pouco de silêncio nesse momento, assim, porque lá em casa, o meu marido trabalha de casa e eu saio de casa. Então, ele não tá tão acostumado a me ter em casa durante o dia. Então, claro, eu tô lá pra brincar, é momento, não tô trabalhando, não existe trabalhar, não existe a mamãe trabalhar, sabe? Se a mamãe tá aqui, é pra brincar, assim. É por isso que eu tenho que dar uma fugida aqui pra sala de jogos mesmo. Que legal. E, Nana, a gente tem um bloquinho inicial aqui, que é o que a gente chama de bloco de empatia, que é pro pessoal, os nossos ouvintes aqui, se conectarem com você, saber um pouquinho dos seus gostos e já poder entrar no programa junto com a gente aqui, sentindo a mesma vibe que a gente tá sentindo enquanto estamos gravando aqui com você. Antigamente, a gente colocava uma música que você escolhia dentro do programa, mas a gente tá muito preocupado com a questão de direitos autorais, então a gente fez uma playlist no Spotify. Se você procurar lá por EmpreendaCast, vai aparecer o nosso podcast e também a playlist com as músicas dos empreendedores que foram nossos convidados aqui. Então a gente queria pedir pra você qual é a música que você quer deixar na nossa playlist. Que difícil, né? Ou uma música que você escuta quando tá trabalhando, aquela música que quando você precisa, né, produzir, dá 150%, aquela que você coloca lá no Spotify no volume máximo. Eu diria que pode ser Dream Baby Dream, do Bruce Springsteen. É bem lentinha, é bem gostosa a música, assim. Eu acho que ela é bem pra se preparar, sabe? Pra entrar no flow de alguma coisa, assim. Eu acho uma música bem relaxante, assim, pra começar o dia ou pra terminar o dia. Já tá lá, galera. Bruce Springsteen, clássico americano. Só vocês procurarem lá Empreenda Sound ou Empreenda Cast também. Já vai estar não só a música da Nana, mas de todos os outros entrevistados. E o pessoal, além de bom empreendedor, tem bom gosto musical, viu? Graças a Deus. Pior que é sério, se você colocar a playlist pra tocar, ela serve pra todos os momentos. É muito legal. Ai, que bom. Enfim, eu acho que como empreendedora, talvez não seja o mais óbvio que as pessoas pensem que eu diria. Mas eu gosto bastante dessa música, assim. Ela me marcou em vários momentos da vida. Eu acho que se ela ajudar alguém a desconectar, a se conectar, já vai ter valido a pena. Bacana, mas não se preocupa não, que tem de tudo lá, de Mundo Bita até... Tem mesmo, viu? Ó, Janis Joplin, Bezerra da Silva, Manu Chao, Bob Marley, Black Sabbath, que foi eu que escolhi, inclusive, Mundo Bita, de verdade, né? Tem Bob Dylan, Charlie Brown Jr. Bom, então, tem bastante coisa por aí. Nossa, os empreendedores são muito ecléticos. Exato. E, Nana, pra continuar esse clima aqui, esse astral bacana que a gente conseguiu no comecinho do episódio, levar ele pro resto do episódio inteiro, a gente tem um blocozinho rápido aqui, que são 3 perguntinhas quebra-gelo, que é só pra gente começar já dando uma risadinha e depois partir pro papo sério. Primeiro, antes de cometer qualquer gafe, eu preciso saber, você é vegetariana? Não. Então a pergunta vai fazer sentido.
Tá, mas então eu tenho só um porém, assim, eu não como carne vermelha nem carne de frango. Tá legal, então eu vou fazer uma pequena mexidinha aqui na nossa pergunta. Nana, qual que você prefere? Um baião de 2 vegetariano, uma paella ou um sushi? Um baião de 2 vegetariano. A gente colocou essa pergunta aqui porque a gente viu a sua trajetória, né? Passando o Brasil, passando pela Espanha, indo até a Ásia, depois fazendo o caminho de volta pra América Latina e tal. Então, próxima pergunta, você prefere Photoshop ou Excel? Nossa, que difícil essa pergunta, porque eu sou muito a da planilha, sabe? Eu até brinco lá na empresa que eu falo que eu sou coração de humanas e cérebro de planilhas, assim, sabe? Porque tudo eu preciso pôr numa planilha. Então eu acho que eu vou com o Excel, só porque eu acho que ele é muito mal querido, assim, muito mal visto, mas eu acho que ele é muito importante. Eu defendo um incidente. Excel é o maior software da história da computação. Até hoje, nenhum software fez o que o Excel fez e acho difícil que vai fazer em breve. Eu acho, inclusive, que sem o Excel não existiriam vários dos softwares que a gente usa hoje. Mas a galera tem paura, né? Pavor, assim, no Excel. É bizarro. Eu já trabalhei muito com o Excel, por isso que eu acho que quanto mais você usa ele, mais você vê o quão incrível ele é. Mas daí, se as pessoas só usam ali pra somar uma coluna, daí, obviamente, não vai achar grandes coisas. Mas eu realmente acho ele muito, muito importante. E essa que é, talvez, a pergunta que vai agora engajar com o resto do programa e é muito importante pra gente. Lugar de mulher é? Onde ela quiser, né? Eu acho. Show de bola. Então, vamos lá. A gente estudou um pouquinho da sua história e a gente descobriu que durante o MBA na Espanha, o país que passava por uma grande crise econômica e o desemprego estava batendo quase 25%. Diante desse cenário, seus professores sugeriram que você deveria pensar no empreendedorismo, talvez fosse uma boa saída. Mas você ainda não se sentia pronta para isso. Você consegue enxergar em algum outro momento da sua vida, pode ser lá na infância, na adolescência, ou até mesmo quando você estava ali na caminhada entre as agências de publicidade, as empresas de moda, alguma fagulha que pode te levar a empreender ou alguma figura que fosse te influenciando nesse sentido? Meu pai, ele largou, né, a carreira executiva quando eu acho que eu tinha isso, mais ou menos uns 9 anos, assim, e a gente mudou muito de cidade, exatamente porque ele mudava muito de trabalho, de empresa para empresa, assim, e daí ele largou a carreira executiva e abriu um próprio negócio, também uma consultoria, né? Mas aquilo nunca foi tanto um exemplo, assim, eu acho que ele era mais um exemplo de profissional, de uma pessoa que gostava muito do que fazia e estudava e lia, e eu vi que, sabe, o quanto ele realmente se conectava com o trabalho dele, mas ao mesmo tempo nunca foi uma coisa tipo, quero empreender. Eu admirava ele mais como profissional e não necessariamente como empreendedor ou uma coisa do tipo, quero empreender porque meu pai empreendeu ou porque, né, eu vou seguir o mesmo jeito dele, assim, também, tipo, nunca considerei trabalhar na consultoria dele, nunca foi uma coisa que me chamasse atenção nesse sentido, assim. E é muito engraçado, porque sempre que me perguntam isso, eu fico assim, desculpa decepcionar, mas não teve um momento. Não teve aquele momento, sabe, da pessoa que com 13 anos, sabe, sempre tem aquelas histórias de criança que você monta a barraquinha pra vender biju, pra vender flor, pra vender limonada, qualquer coisa assim. Mas isso nunca foi, assim, porque eu sempre tive, nos meus trabalhos, estágios e depois virando trabalho efetivo, daí crescendo um pouco na carreira, eu ficava muito apaixonada, assim, tipo, muito motivada em meio que aprender como funcionava toda a empresa, sabe? Além do meu departamento que eu trabalhava, eu queria entender muito como que funcionava aquele organismo, assim, sabe? O que faz o jurídico, como que você conecta o jurídico com a tecnologia, com TI, com a comunicação. E principalmente essas pessoas que estão na liderança, alguém que tem que ter esse olhar macro sobre tudo, como é ver tudo isso, né? Como que você prioriza cada coisa? Tá dentro das empresas também, não era algo que eu odiava, que não fazia sentido pra mim, sabe? Eu realmente gostava, assim. Quando eu trabalhei, né, eu comecei a trabalhar com agência de publicidade, daí logo eu fui pra marketing no cliente, assim que a gente chama, né? Fui pro cliente, depois eu fui fazer uma pós de marketing de moda em Barcelona e comecei a trabalhar em multinacionais de moda lá. E daí eu já trabalhava numa empresa pequena de moda aqui, pequena, né? É brasileira, tá em todo o território nacional, mas lá na Espanha eu tava trabalhando numa empresa que distribuía produto em 90 países. Isso eu ficava fascinada, assim, eu falava, como que você traduz um cartaz de promoção em 90 países, sabe? Como que você traduz uma estampa de uma camiseta? Como que é a logística disso? A temporada, hemisfério sul, hemisfério norte. Então eu gostava muito de aprender tudo isso, que nem era tão necessário a área que eu trabalhava só, sabe? Então eu acho que esse olhar do empreendedor, daquela coisa de eu quero empreender porque tem que empreender, nunca veio em mim, sabe? Veio como uma consequência
de que eu quero criar alguma coisa diferente de onde eu estou, mas não necessariamente o empreender pelo ato de empreender só, sabe? E quando você fala assim, né, criar algo diferente de onde eu estou, como incentivo para esse empreendedorismo, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. O que é que tinha naquele momento ali que você não gostava, assim, alguma coisa que você achava que devia mudar, que era esse teu propulsor empreendedor? Eram várias motivações que estavam acontecendo no momento também, assim, depois que eu fiquei quase 8 anos lá, né, na Espanha, acho que 4 anos e meio na última empresa que eu trabalhava, também era uma multinacional, de moda, foi muito legal, assim, eu sinto que eu cresci junto com a empresa, porque quando eu entrei, a empresa tinha mais ou menos umas 20 lojas abertas, e quando eu saí, tinham 1000 lojas abertas, assim, sabe? Então, foi uma loucura, assim, 4 anos, realmente a empresa cresceu muito. Ao mesmo tempo que eu crescia e aprendia, e acho que, né, formei muito do meu olhar para gestão, assim, lá dentro, eu também via muita coisa que eu não concordava tanto. E isso, eu acho que é muito inerente ao mercado de moda, como ele é, ou como ele estava sendo, né? Ainda é, eu acho que não mudou tanto de quando eu trabalhava, assim. Eu saí do mercado de moda em 2014. E o que eu vi? Assim, eu vi uma coisa de... coisas que não faziam mais sentido pra mim também, sabe? O excesso, o consumo desenfreado, a sua meta, pra bater aquela sua meta, vem de você fazer coisas que talvez você não concorda tanto, ou você acha que não deveria ser desse jeito. Daí eu acho que isso são coisas que são do mercado mesmo, daquela lógica de venda, principalmente no mercado da moda. Isso que era uma empresa que ainda tinha um cuidado muito, muito grande com a questão dos fornecedores, né, e toda essa questão do trabalho escravizado na moda, mas vinha também de eu querer usar, tipo, a minha inteligência, né, o meu potencial para talvez passar outras mensagens que estavam sendo enviadas por meio daqueles produtos ou por meio daquela comunicação, assim, sabe? Então eu acho que foi uma mistura entre a prática desse mercado, eu não me encontrava mais nela, e também não, internamente eu queria um pouco mais, assim. E daí eu não quero cair tanto para a questão do propósito, porque eu acho que o propósito tá virando muitas vezes como uma pressão para as pessoas, assim, sabe? As pessoas não se encontram mais dentro do meio corporativo porque eu não tô cumprindo o meu propósito. Tipo, calma, você pode cumprir seu propósito dentro do meio corporativo também, sabe? A gente precisa que as pessoas fiquem no meio corporativo e continuem mudando de dentro para fora, sabe? Nesse primeiro momento, né, que você falou assim, vou empreender, né? Decidi que vou ser empreendedora. Qual foi o primeiro passo? Foi o que você fez? Qual foi essa primeira experiência? Então, eu estava em Barcelona, a gente já tinha decidido voltar para o Brasil depois de 7 anos, quase 8, estava quase cumprindo 8, daí assim, a gente decidiu voltar para o Brasil, realmente não fazia mais sentido a gente tá lá, longe da família, eram vários fatores também que estavam influenciando essa decisão, e eu tava assim, sensação de, vou voltar para São Paulo, que é a cidade que eu conheço, que eu morei, né, por tanto tempo, mas assim, não me reconhecendo também em nenhum trabalho que eu pudesse encontrar aqui. Já estava fazendo algumas entrevistas por Skype na época, e não fazia muito sentido, assim, eu falava, nossa, eu vou sair daqui para me enfiar numa multinacional de novo, nesse mesmo esquema e tal, e tentando questionamentos são esses, né? E daí, eu tinha 2 amigas que hoje também são minhas melhores amigas e sócias, que é a Maíra Ligori e a Juliana de Faria, que a gente trocava muito sobre diversos assuntos, principalmente a questão de comunicação e feminismo e marcas. As 3 vêm do mercado de comunicação, tanto de jornalismo, quanto branding, quanto planejamento estratégico, né? Eu essa parte mais do marketing, né, do cliente, e a gente trocava muito de como a gente estava vendo dentro do feminismo, assim, o movimento fervendo mesmo, sabe? As mulheres nas ruas, a gente vendo uma onda ali muito forte, né, de união, de luta pelos direitos, e assim, e a comunicação representando as mulheres daquele jeito de vem verão, vai verão, sabe? Assim, aquela coisa, isso era ali, né, 2014, assim, a gente falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Parece que essas pessoas não estão vivendo no mesmo planeta, no mesmo contexto que a gente, sabe? Então a gente tinha esses incômodos, esses questionamentos acontecendo, e eu lá em Barcelona e elas aqui, assim, só isso, era tipo trocas de e-mail gigantes, sabe? Tipo, era só isso, assim, nesse momento. E a Juliana de Faria, ela fundou o Think Olga, que é a nossa organização da sociedade civil, né? Uma ONG que trabalha direitos das mulheres, e no momento, naquela época, o Think Olga era um canal para ela, como jornalista, falar de coisas que ela não conseguia falar nas revistas femininas que ela trabalhava, né? Que as pautas não vingavam, assim. E não queria falar de assédio, queria falar de esporte, de tecnologia, tudo por uma lente feminina, né? Daquele produto, daquela tecnologia, do que fosse. E
aquilo era sempre barrado. A revista feminina sempre falando de dieta, horóscopo, moda, né? Aquela coisa que a gente sabe como era. Hoje já mudou muito, mas assim... Então ela criou o Think Olga, que era um blog na época, um canal, um hub, assim, pra falar dessas coisas. O conteúdo do Think Olga foi crescendo. A Olga foi tendo uma notoriedade, depois teve a campanha da Chega de Fio-Fio, outras ferramentas, né, pra falar sobre assédio em locais públicos. Aquilo foi crescendo, ganhando uma visibilidade, e foi quando... Até eu lembro que eu vim em julho de férias pro Brasil, vim meio trabalhar, meio de férias, e eu conversando com ela num almoço, e ela falando assim, eu preciso de uma ideia, como que eu posso fazer a Olga ser o meu trabalho full time, assim, sabe? É um projeto que eu já amava, assim, que eu já super me identificava, e pensando em maneiras que ela poderia fazer aquilo acontecer, que de algum jeito também não perdesse a credibilidade, a independência, não virasse um outro, né, meio que dependência de anunciante e perdesse toda a sua profundidade dos temas que estavam sendo ali debatidos para as mulheres, né? E daí, quando eu decidi voltar, mais ou menos por outubro daquele ano, de 2014, elas me chamaram, quando eu falei para as meninas, vou voltar pro Brasil e tal, eu tava escrevendo para elas para ver o que a gente ia fazer no ano novo, assim, tipo, completamente ansiosa. E aí, o que a gente ia fazer no ano novo? Elas me escreveram e falaram assim, a gente quer bater um papo com você. E eu pensei, elas já estavam com uma ideia de abrir uma consultoria que pudesse oferecer esse olhar de gênero, né, de profundidade, responsabilidade quando a gente fala de mulheres e intersecções, para o mercado, para o setor corporativo, para o mercado de comunicação. Mas eu pensei que elas queriam conversar comigo um pouco para a gente pensar, assim, você acabou de terminar o MBA, fala alguma coisa aí que, sabe, dá alguma dica, alguma ajuda mais de gestão, assim. E daí foi quando elas falaram, você tá voltando pro Brasil, você não quer entrar nessa com a gente? Vamos apostar por isso faz sentido para você e tal. E na hora, assim, tipo, sabe quando parece que encaixou, assim, uma peça no quebra-cabeça do que eu tava buscando, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente tava querendo criar um mercado e abrir um mercado meio que no facão, assim, sozinha, sabe? Porque as pessoas não entendiam o que a gente tava não entendeu o que a gente tava oferecendo, né? Era muito difícil. Isso também foi uma maneira porque a gente, assim, o Think Olga, com o site começou a ganhar muita visibilidade, a gente teve muitas marcas e anunciantes que queriam patrocinar um conteúdo ali dentro. E a gente pensava, assim, como é que você vai manter esse conteúdo independente, com a profundidade que precisa, quando você tem aquele anunciante, e naquele momento estava sendo assim, um conteúdo que muitas vezes era de denúncia mesmo, sabe? Essa campanha é machista, aqui tem caso de assédio, então ficava muito delicada aquela relação. Mas ao mesmo tempo, a gente não queria abandonar essas marcas que precisavam desse olhar, que a gente entendia que esse olhar ia ter um impacto positivo para as mulheres, sabe? Usar a publicidade e a comunicação como uma ferramenta para mudar isso. E daí foi que a gente surgiu com o Think Eva. Foi aí que a gente teve essa ideia de criar essa consultoria, que no momento começou muito como consultoria de comunicação, mas agora a gente chama de inovação social, porque realmente a gente já entrou em outras frentes que tem uma atuação muito mais ampla que apenas a comunicação da marca, sabe? O Think Olga tem algumas campanhas de sucesso aí, né? Como Chega de Fio-Fio, Primeiro Assédio, Mulheres na Política. Você pode contar um pouquinho delas pra gente? Perfeito. Todos esses nossos projetos, campanhas, né? Eles surgem muito de a gente fala que é uma metodologia que é super intuitiva nossa, assim, porque a gente tem uma coisa de que a gente é muito apaixonada por essa temática, né? A gente vive ela no dia a dia, vive ela, né, na nossa pele, mas também a gente entende que a gente muitas vezes não pode falar por todas as mulheres, né? A gente não representa todas elas na equipe da Think Olga, da Think Eva. Então a gente tem uma maneira de trabalhar que é muito intuitiva em entender esse contexto e conectar algumas peças. Por exemplo, com a campanha Chega de Fio-Fio, né? A gente convencer a sociedade de que assédio é algo que limita o direito de ir e vir das mulheres, que cerceia a liberdade, que tem um impacto negativo na vida delas, foi uma jornada mesmo, né? Hoje em dia tá muito mais claro isso, e hoje em dia a gente tem inclusive uma lei da importunação sexual, né? Mas o que a nossa principal ferramenta é criar essas campanhas de conscientização, sensibilização, é usar a comunicação, independente do formato que ela venha, para gerar essa conscientização, assim. Então a gente sensibiliza esses agentes de mudança na sociedade, né? Instrumentaliza, capacita essas pessoas para que elas possam lutar com essas próprias ferramentas, seja no setor privado, no setor público, nas instituições, na rua, na faculdade, sabe? Então essa é a nossa maneira de criar essas campanhas, assim, sabe? Então a campanha pode ser uma cartilha, pode ser um trabalho no WhatsApp, pode ser um site. Agora mesmo a gente está com um laboratório no ar, que é uma jornada investigativa, né? Que a gente está investigando junto com diversos outros atores, né? Que a gente convida, especialistas, né? Pessoas que estão envolvidas com o tema sobre economia do cuidado, né? Então a gente quer que esse termo vire
comum, que as pessoas saibam o que é isso e se aprofundem nisso, porque isso tem um impacto muito grande na vida das mulheres e, consequentemente, na vida da sociedade, né, de todo mundo. Então a gente usa muito a comunicação como essa principal ferramenta para gerar essa conscientização mesmo. Você comentou, né, que caiu na vida empreendedora quase que por acaso. Não teve aquele chamado divino desde a sua infância e tal. Foi algo que foi acontecendo. Você trabalhava numa indústria famosa pelos excessos, né, de vários níveis em várias áreas. Uhum. E, de repente, você virou empreendedora numa empresa que tem um trabalho relacionado a impacto, com um assunto que precisa ser tratado, né? Não sei se dá pra gente dizer que é tabu ou que é, né, que é delicado, que é como a nossa sociedade machista, do jeito que é, trata a mulher em diversas esferas. Como é que essa mudança, que me parece ser completa, assim, né, os 180 graus total, como é que isso te influenciou como pessoa e o que é que isso influenciou a tua visão do que é ser empreendedora? Eu tenho a sensação, assim, que me mudou por completo, sabe? Em todos os aspectos, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, assim. No lado profissional, eu diria que, assim, quando você faz o MBA ou qualquer tipo de especialização, ou se você vai buscar conhecimento sobre qualquer coisa, é muito fácil, você quer cair no seguro, né? No óbvio, no... Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Então tá aqui meu business plan, tá aqui o meu canvas, tá aqui lindo, maravilhoso, é assim que eu vou ter que atuar, tá aqui o meu passo a passo, né? Meu planejamento de 6 meses, 1 ano. A gente sabe, né? Quando você empreende, não tem isso, né? As coisas acontecem por acaso, às vezes as coisas acontecem, você não pode perder aquela oportunidade que você não tinha mapeado, surge uma nova entrega sua, de repente, de algo que você nunca tinha pensado. A nossa missão, né, Vina Olga, é impactar de maneira positiva a vida das mulheres. Então, isso é o nosso critério antes de qualquer coisa, assim, antes de mandar uma proposta, de escolher de topar aí com um cliente, uma parceria, uma associação entre marcas. Então, ter a causa antes de qualquer coisa nos ajuda muito a passar uma peneira mesmo, onde a gente tem que estar, qual que é a profundidade do nosso discurso, eu falo ou não falo para esse cliente tal coisa, sabe? Eu acho que isso é o nosso norte mesmo. Por outro lado, também é muito difícil, né? Porque não tem, assim, eu acho que nenhum livro, nenhum manual de administração, de gestão te ajuda com isso, né? Não tem um passo a passo nesse sentido, assim, sabe? Então eu acho que no lado profissional me fez ficar confortável no desconfortável, assim, sabe? Tipo, ficar confortável de que eu não sei exatamente o que vai acontecer, né? Não é uma padaria, assim, tipo, que eu sei que se eu produzir tantos pãezinhos e eu vender 80% desses pãezinhos, eu vou ter o lucro que eu preciso para pagar meus funcionários e tal. Aqui a questão de que precisa ter esse impacto positivo, senão não faz sentido a gente existir. Então eu acho que esse lado profissional me fez abrir muito mais sobre o que é impacto de verdade, sabe? Até onde a gente quer chegar com o impacto. E do lado pessoal, eu acho que é isso, assim, eu sou a pessoa que nem falei, né, do Excel, da planilha, do certinho, assim, e eu tive que largar mão de muita coisa, sabe, de muitas crenças, de ficar confortável na vulnerabilidade também, sabe, porque nós somos em 10 mulheres no Think Olga e Think Eva, né, então, eu acho que de repente você se vê liderando, você sendo inspiradora, você tendo que inspirar, tendo que acolher as pessoas, quando muitas vezes você tá super frágil, super vulnerável, é algo que te torna muito mais forte, né, mas eu acho que, assim, existe muita força nessa entrega, nessa vulnerabilidade do empreendedor, sabe? De falar assim, cara, eu não sei, mas vamos investigar juntas, vamos pesquisar, vamos inventar nossa maneira de fazer isso? Ou você aceita essa vulnerabilidade, ou você vai ficar meio que dando murro em faca. E olha só, sonhador, você que precisa alavancar o seu negócio para o próximo nível, esse bloco aqui é um oferecimento da Bluefields, uma aceleradora que possui um programa de pré-aceleração e de aceleração, tem programa de mentorias, escola de CEOs e vai te ajudar aí na sua jornada. Não adianta você tentar fazer tudo sozinho, a Blue pode te ajudar. Acelere o seu negócio, conecte-se com investidores e gere impacto. www.bluefieldsdev.com. Apesar de serem praticamente irmãs e dividirem o mesmo propósito, a Think Eva e a Think Olga atuam de forma diferente. Na prática, como cada uma funciona e o que elas fazem? Perfeito. Isso é algo também que é uma dificuldade mesmo da gente, do universo, o mundo entender o que a gente faz, porque eu acho que é algo que, pelo fato de ter a causa antes do negócio, né, faz a gente pensar nas métricas e na apresentação de um jeito diferente, né? Então, como que a gente atua?
A Think Olga é uma organização da sociedade civil, então a gente cria projetos que impactem de maneira positiva a vida das mulheres, em consequência da sociedade, e a gente faz isso por meio da comunicação, assim. Então, por meio dessa comunicação, a gente cria ferramentas, a gente cria diversos formatos para falar sobre esses temas, onde realmente, como você falou no início, né, às vezes são tabus, às vezes não são falados, às vezes não são falados na profundidade que precisa ser falados, não tem uma conversa muito propositiva às vezes, então é isso que a gente quer trazer para o mundo, né, dentro da Think Olga, assim. Eu acho que é também olhar para a questão da diversidade, para a questão de gênero, com potencial mesmo, né, a criatividade feminina e a inteligência feminina ser tão valorizada quanto, sabe? Eu acho que esse é o nosso jeito de olhar isso. Então a gente entrega isso por meio de campanhas, projetos, para conscientizar nos mais diversos temas, como você falou. Pode ser esporte, pode ser violência contra a mulher, pode ser empreendedorismo, pode ser política, pode ser saúde, tudo isso dentro desse, qualquer coisa que possa ser falada pelas lentes de gênero, assim. E a Think Eva é a consultoria de inovação social, então a gente articula o setor corporativo para gerar esse impacto na vida das mulheres. Então a gente trabalha em 3 frentes, assim. A primeira frente é a área de comunicação, então são projetos da porta para fora, que a gente faz consultoria, planejamento estratégico, né, para capacitar e também entregar um produto mais redondo, com mais impacto possível para a vida das mulheres. A área de cultura interna, que são projetos de diversidade, sensibilização, conscientização. A gente usa o planejamento estratégico para impactar a cultura interna das empresas, né? Então a gente fala de diversidade muito além do recrutamento, por exemplo, né? De realmente você olhar para aquela cultura e qual que é a melhor maneira de criar uma cultura de diversidade lá dentro, né? E a última área que a gente trabalha é de conhecimento, que é a área de palestras, workshops, sensibilizações. Aí a gente consegue ir para clientes não tão óbvios, assim, sabe? A gente vai falar, sei lá, em festival de música clássica, sabe? Em faculdade, em escola infantil. Então é onde a gente mais consegue furar a bolha, por assim dizer, sabe? Eu tava participando da Digital Week da Sul América agora, e a gente teve uma série de palestras muito bacanas hoje, e teve uma frase que eu anotei aqui que me impactou muito, que é a seguinte: não adianta ter diversidade sem voz, tem que ter diversidade com presença. Perfeito, perfeito. Uma das coisas que a gente fala muito, né, eu acho que é das maneiras que a gente trabalha, assim, dos nossos valores com diversidade, que é, não adianta ter diversidade se você não tem inclusão. Até tem uma frase que a gente gosta bastante, que é: diversidade é chamar pra festa, inclusão é chamar pra dançar. Não adianta a gente ter um monte de pessoas que a gente considera, né, entre aspas, diversa, ou grupos minorizados na nossa empresa, se essas pessoas não têm a possibilidade de falar a vivência delas, de trazer o olhar delas, seja para opinar num produto, seja para opinar numa comunicação, seja para pensar numa inovação, né? Eu acho que a gente olhar para a diversidade, que é algo que está se falando muito agora, e que bom, mas assim, a gente precisa entender que o ambiente tem que ser inclusivo, né? Os líderes têm que ser acolhedores, porque senão não serve de nada, né? Você não vai trazer alguém que não possa falar, que eu acho que há um tempo atrás a gente estava muito nesse olhar quando a gente trazia mais mulheres, né? Você traz, precisamos de mais mulheres na liderança, mas daí é uma mulher com 50 homens, daí você fala, meu Deus, coitado, como é que essa mulher vai trazer o ponto de vista dela, vai ser levada a sério lá dentro, né? Tem que criar um ambiente de segurança psicológica, né? Para as pessoas poderem se sentir à vontade de falar, se expressar, se impor e ser quem são, sem medo de acontecer qualquer coisa, né? Elas poderem ser quem elas são. Perfeito. Nana, em março de 2019, você contou um pouquinho da sua história no blog da Resultados Digitais. E tem certo momento, né, que você falou uma coisa que, né, eu particularmente concordo bastante, sei que o Tiaguinho concorda também, é que propósito não paga boleto, né, mas ele te dá forças quando as coisas não saem como planejado. E acho que faz muito sentido com a frase que você comentou lá no primeiro bloco, né, de que ter a causa antes de qualquer coisa nos dá um norte. Então eu vejo essas duas frases sendo bem alinhadas, assim. Como é que é, então, o modelo de negócios, né? Os produtos e serviços que tanto a Think Eva quanto a Think Olga têm, e como é que vocês oferecem isso para o mercado, né? Uhum. E como é que é equilibrado isso, né? Do propósito não pagar boleto, mas te dá força para seguir ali quando, né, você tem uma dificuldade grande, quando as coisas não saem como planejado, né? Como você mesmo falou. A gente ter esse propósito, né? A causa antes, é meio que o filtro de se isso faz sentido ou não. Trabalhar com esse cliente faz sentido ou não. A gente olha até onde vai o impacto, né? Porque a gente também teve muitas marcas e, né, empresas que queriam se associar ao Think Eva ou Think Olga
queria o selo feminista ali, sabe? Assim, não mudava nada da porta pra dentro, sabe? Ainda tinham casos de assédio sendo colocado pra baixo do tapete. A gente sabia que aconteciam certas coisas que não tava querendo gerar uma mudança realmente sistêmica, de impacto a longo prazo, né? Era mais o surfar a onda, era tipo a nova sustentabilidade. Então, colocar essa causa na frente, eu acho que vira o teu filtro de como você vai atuar. E até assim, até pra gente colocar métricas de crescimento na empresa. Eu crescer 70% ao ano, 50% ao ano, 20% ao ano, isso implica no quê? Sabe? O que eu tô criando? Que tipo de empresa, que tipo de cultura, que tipo de entrega eu tô colocando no mundo, se eu tô colocando o crescimento antes do meu impacto. Por isso que eu acho que pra gente é mais difícil, porque já teve projeto que a gente teve que negar, ou que a gente viu que o cliente não ia ceder em tal ponto, então não ia fazer sentido pra gente, porque a gente sabia que aquele projeto estava muito mais como um discurso do que como uma ação realmente pra mudar alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que super simplifica, porque é fácil, por outro lado, você precisa educar, né, capacitar as pessoas do que realmente gera impacto na vida das mulheres. Eu vou dar um exemplo, que é assim, a gente, né, quando trabalha em cultura interna, então você tem clientes que falam assim, não, mas a gente tem políticas, né, de inclusão das mulheres, por exemplo, a gente tem licença maternidade, daí você fala, tá bom, mas daí como que vocês avaliam essas mulheres que voltam da licença maternidade? E assim, a mulher que ficou 4 meses fora tá sendo avaliada na performance no mesmo que a pessoa do lado que tá lá o tempo todo, sabe? Então assim, é equidade, né? Não é colocar a mesma métrica, a mesma régua pra todo mundo, assim. Eu já teve um outro caso numa empresa que eu fui, que ela tinha acabado de abrir a licença paternidade, né, inaugurar a licença paternidade muito mais estendida, assim, eu acho que era até uns 3 meses, se não me engano, era algo muito positivo. E eu tava falando com um dos VPs, que era homem, tinha acabado de ter filho, e eu perguntei assim, mas você tirou essa licença? E ele, não, imagina, de jeito nenhum, né, não consigo parar. E daí eu falei, mas se você não tirar a licença, nenhum dos seus funcionários vai se sentir encorajado a tirar essa licença, sabe? Então, acho que é isso, assim, é um pouco aprofundar, a gente, né, a mudança não pode ser só estética, ela tem que ser ética também, sabe? Então, eu acho que a nossa atuação com o mercado vai nesse sentido, assim, né? Os projetos sempre têm essa métrica de que impacto tá gerando. Eu tava, inclusive, lembrando aqui durante a sua fala, né, no podcast Dragões de Garagem, que é um podcast muito bacana, inclusive, quem não conhece, recomendo ouvir, é um podcast sobre divulgação científica maravilhoso, e eles estavam discutindo sobre a vida acadêmica, né, do pessoal que faz pesquisa e tudo mais, e como as mulheres muitas vezes são prejudicadas exatamente no momento da maternidade, em que todo o trabalho delas leva em consideração a produtividade, mas não conta esse período em que elas estavam de licença maternidade, por exemplo. Então elas ficam sempre abaixo de homens ou de mulheres que não estão grávidas ou não tiveram filhos, e depois elas têm que correr atrás para poder fazer publicações a tempo de garantir que a bolsa de estudo delas continue valendo, para que elas possam continuar contribuindo com a pesquisa e com conhecimento científico. O quão isso é descolado da realidade, né? Pessoas que estão trabalhando para a gente atingir um conhecimento maior, para a gente melhorar enquanto população. Acho que nunca a gente precisou tanto de cientistas, né? E acho que todo mundo acabou acordando para isso agora nesse momento. E com isso é descolado do momento em que você coloca a questão da produtividade ser uma imposição para que as pessoas sejam remuneradas e possam continuar ali pagando as contas, sobrevivendo, que elas dependem disso e estão agora precisando de produtividade em um momento onde produtividade talvez não seja a principal prioridade, ou mesmo a pessoa não tenha condições de entregar uma produtividade maior, exatamente por ela estar com outras questões que são talvez até mais importantes nesse momento da vida dela. Eu acho que tem 2 pontos aí no que você falou, Thiago, que são muito importantes, que um é, quando a gente entende que a gente vive num mundo onde a norma é masculina, a gente começa a ver todo o conhecimento que a gente perde por não valorizar quem não é dessa norma, sabe? Então a gente tem até um termo que chama epistemicídio, né? Que é tipo, você matar aquele conhecimento. Então, por exemplo, com as mulheres acadêmicas, o que você fala, eu acho que existe toda um não conhecimento do corpo feminino, da questão hormonal, do ciclo menstrual, que a gente conhece muito mais sobre o corpo masculino, né? E isso, eu acho que a gente perde muito isso porque a gente não entende a diferença e o benefício dessas diferenças e quanto isso pode agregar, né? Nesse conhecimento científico, assim. Tem isso que você falou, me lembrou de uma matéria que surgiu no meio da pandemia, no meio da quarentena, acho que lá por junho ou julho, e a publicação
de artigos de mulheres acadêmicas durante a quarentena nos Estados Unidos caiu pela metade. E a dos homens aumentou. Então você começa a entender assim, tipo, o que aconteceu, né? Essas mulheres, mesmo sendo muito privilegiadas por estar no ambiente acadêmico e poder ter uma carreira acadêmica, elas voltaram para casa, né? Elas voltaram para a cozinha, para o cuidado dos filhos, elas não podendo se dedicar à produção de artigos e pesquisa, né? Então eu acho que a gente vê o quão fácil é a desigualdade de gênero dar um passo para frente, 3 para trás, assim, né? Porque a gente vê para quem está associado o cuidado, né? Eu acho que o nosso trabalho no Think Olga agora, de falar, né, sobre a economia do cuidado, é para a gente olhar que as mulheres e meninas dedicam, tem um número que é 12,5 bilhões de horas, né? Se a gente for somar isso, mas se a gente remunerasse esse cuidado, dá uma economia 24 vezes a economia do Vale do Silício por ano, sabe? No Brasil, o número de horas que as mulheres dedicam ao cuidado, que a gente chama ao cuidado doméstico, ao cuidado com a casa, né, cuidado com os filhos, cuidado com idosos, isso, se a gente remunerasse isso daria 11% do PIB, né? Então é um trabalho invisível, não valorizado, que, no final, afeta todas as mulheres, da menos privilegiada para mais privilegiada, né? Então, eu acho que é isso que a gente fala quando a gente coloca esse recorte, né? Esse olhar, esse recorte de gênero nas coisas, porque a gente começa a ver que a mudança tem que ser muito mais profunda do que o que a gente fala, né? Do que a gente acha que é, na verdade. Infelizmente, a gente ainda vive sobre o machismo estrutural, né? A sociedade patriarcal, e por mais que a gente lute, acho que programas como esse que a gente está fazendo agora são mais importantes do que nunca pra gente levar luz para isso, né? Mostrar para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade como um todo, como a gente ainda está distante do mundo ideal e como ainda tem diferenças que não deveriam ser diferenças, né? A maioria das barreiras que a gente acaba criando são barreiras que estão dentro do nosso próprio imaginário, né? Não são barreiras físicas reais. Mesmo quando a gente pega divisões de cidades, de estados, de países, ou mesmo até de alguns continentes, a gente percebe que essas divisões são meramente divisões imaginárias, né? Poucas vezes a gente tem alguma divisão que realmente seja física, geológica, né? E ainda assim, quando há esse tipo de divisão, elas são divisões meramente físicas e geológicas, que não deveriam interferir na vida das pessoas, né? A gente deveria entender que nós somos todos um grupo e que nós somos todos iguais, não deveria haver nenhum tipo de distinção entre nós. Perfeito. E eu acho que quando a gente fala isso, Thiago, somos todos iguais, eu acho que algumas pessoas tendem a olhar para isso, que eu acho que se você não enxerga as diferenças, a gente acaba, muitas vezes, reforçando e perpetuando preconceitos, né? Eu acho que as pessoas não entendem assim, eu acho que dentro do movimento Vidas Negras Importam, que a gente viu muito forte, né, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos e tal, muitas pessoas questionam assim, quando falam, vidas negras importam, né, Black Lives Matter, e as pessoas, mas todas as vidas importam. E daí a gente fala assim, não, amigo, mas pensa assim, se a minha casa tá pegando fogo, e eu falo pra você, me ajuda, minha casa tá pegando fogo, você não pode responder, tá, mas e a minha? E você também vai cuidar da minha? Mas a tua casa não tá pegando fogo, amigo, você não tá morrendo com o joelho no teu pescoço, sabe? Então eu acho que tem essa coisa assim de que eu vejo muitas pessoas do setor corporativo, do empreendedorismo, que veem essas questões que a gente trabalha quando a gente fala de causa social, até de propósito, né? Vem uma coisa meio de tipo, mas você quer dar vantagem, não vai ter mérito então, agora é cota, a gente não é meritocrático. E eu falo assim, cara, o quão meritocrático é o teu processo seletivo ou o que seja, quando de cara você já excluiu metade da população, porque você tá buscando clones de você mesmo, sabe? Você não tá vendo valor nessa outra entrega, nesse diferente, assim. Então eu vejo muito isso, esse discurso de que eu acho que é isso, né? Se a gente não olhar para as diferenças, se não tem problema, não tem solução, né? Então, assim, não, parece que tá tudo super bem, mas aí você vai olhar quem tá falando isso e é bem óbvio que tá bem melhor para essa pessoa do que, né, pra pessoa provavelmente que trabalha na casa dele ou dela, né? Nana, muitos empreendedores contam as suas histórias e acabam romantizando um pouco os erros, né? Contando como eles transformaram aquele momento em que tudo parecia perdido numa grande jogada de mestre e acabou fazendo eles lucrarem milhões de reais, né? E isso tudo é muito bonito, mas a gente sabe que na prática, né, a vida real ela é muito diferente. E também sabemos que os erros às vezes doem, às vezes machucam, mas também nos ensinam muito. Então, a gente queria pedir para você compartilhar algumas dessas histórias, desses erros que ensinaram as coisas que podem ajudar também os nossos ouvintes a não cometerem esses erros. Sim. Nossa, isso é tão importante, porque a gente fala muito... Enfim, né, a gente
troca tanto os sucessos e os aprendizados e muito pouco do que faz a gente vulnerável e, né, em consequência do que faz a gente ser humano também, né, nesse sentido, assim, da gente... Eu gosto muito do que você falou, essa frase, né, do o trabalho enquanto eles durmam e essa coisa, assim, eu acho tão maluco isso, pra que lado tá indo isso, né? Eu gosto bastante do LinkedIn como rede social, assim, eu acho que lá as pessoas estão muito abertas a escutar, porque tá dentro de um ambiente mais profissional, né? Então eu acho que ali tem um diálogo interessante, mas ao mesmo tempo eu vejo meio que também essa contaminação desse empreendedorismo de é só querer, é só acreditar, sabe? Assim, acorda às 5 da manhã, que é tipo... Eu já caí nisso e isso é uma armadilha, assim, sabe? O máximo que você vai fazer é ter um burnout e enlouquecer todo mundo à sua volta, sabe? Então, realmente, não é um caminho, assim. Mas, nossa, pensar em erros, assim, eu acho que no início eu ficar muito presa a formulinhas, ao que eu achava que tinha que ser, sabe, assim? Então, se algo não saiu exatamente como você colocou naquele planejamento, fica super frustrada, acha que não vai dar certo, que não é o caminho. Eu acho que isso foi algo que eu tive que trabalhar muito, assim. Eu acho que foi um erro no sentido de não celebrar, sabe? De não estar aberta um pouco ao acaso, as coisas, muitas vezes, né, que a gente fala assim, graças a Deus que nem tudo que eu desejei aconteceu, sabe? Porque senão, né, imagina se tudo que a gente já tivesse pedido tivesse acontecido, assim. Então, eu acho que muitas vezes, sabe, a Ju tem uma frase muito boa em inglês, que é tipo, rejection is God protection, né? Rejeição é a proteção de Deus, assim, que muitas vezes, a gente nem é religiosa nem nada nesse sentido, mas que muitas vezes, né, um não ali te faz pensar, te faz melhorar. Então a gente já teve, assim, eu já tive nãos que me fizeram repensar muito o tipo de produto que estava oferecendo, a linguagem, sabe? Eu acho que nesse sentido, o erro, assim, que eu diria no início é não ser tão fechada ao que pode acontecer, porque empreendedorismo é isso, né? Você traça um plano, mas esse plano pode acontecer 1000 coisas, e que bom que estão acontecendo coisas com ele, né? Com você, com essa organização, com a sua empresa, porque isso quer dizer que a coisa está em movimento, né? Não está estagnado. Um outro erro que eu acho que a gente aprendeu, assim, ou pelo menos eu aprendi bastante, eu acho que é entender também exatamente na questão da contratação, assim, sabe? Exatamente quem você precisa na sua empresa. Principalmente quando você trabalha com causa, ou tem um propósito ali tão claro, né, para quem quer trabalhar com você entender exatamente o que aquela pessoa vai acrescentar para sua empresa, sabe? O que ela pode trazer. Então, eu acho também, quando a gente trabalha com empreendedorismo, é muito fácil a gente olhar muito mais para as pessoas, quase como elas estão fazendo um favor ou uma ajuda pra gente, do que realmente a gente está contratando alguém, sabe? Um olhar mais crítico sobre aquilo. Então, eu acho que isso é algo que eu amadureci bastante também ao longo dessa jornada, sabe? De ter as pessoas certas no lugar certo, e eu também saber muito bem o que a gente quer daquela pessoa, porque também, senão é muito injusto com a outra pessoa, né? Nana, tem 2 pontos aqui que queria, né, te perguntar. Bom, você foi eleita como Top Voice do LinkedIn, a rede social que você mesmo comentou aqui agora há pouco que usa bastante. Eu também sou super fã. Queria primeiro perguntar como é que você vê a importância desse reconhecimento. Não só para você, Nana, como profissional e empreendedora, mas também para a causa que vocês atuam hoje. Então, Léo, eu fui Top Voices LinkedIn em 2016. Tipo, era tudo mato, sabe? Assim, as pessoas não usavam tanto o LinkedIn como uma ferramenta de expressão, de ideias, de trazer novos pontos de vista, assim. Era muito aquele uso de, tipo assim, né, na questão de, eu tô desempregado, tô buscando emprego, essa coisa assim. E daí eu comecei a escrever porque eles recém tinham lançado o Pulse, que agora é os artigos lá, né, que as pessoas escrevem e tal. E eu comecei a escrever lá porque eu vinha desse mundo corporativo e eu queria muito um espaço para falar sobre essas coisas que a gente fala, na Eve e na Olga, com essa lente do corporativo, né, como que o setor corporativo pode impactar, pode olhar para isso com o potencial que isso merece, mas ao mesmo tempo foi muito difícil, assim, sabe, no início, porque eu trazia temas que, quando eu falava, por exemplo, liderança feminina e de como as mulheres são julgadas diferentes, assim, por exemplo, se eu falo numa reunião mais grosso, sabe, bato na mesa, eu sou vista, julgada como chiliquenta, de TPM, e um cara, ele simplesmente é um bom líder, sabe, ele é um grande chefe, 2 pesos, 2 medidas, assim, tiveram comentários super agressivos, assim, e principalmente naquela época tinha uma questão de, assim, de olhar e falar assim, isso não é papo pro LinkedIn, isso é coisa do Facebook, vai pro Facebook. Eu até brincava e falava assim, já veio os meus sommeliers de conteúdo aqui. E eu falava,
amigo, você não tem mulheres trabalhando na sua empresa? Você não tem mães e pais trabalhando na sua empresa? As pessoas não deixam de ser quem elas são porque elas estão dentro das empresas, né? A gente não deixa de ser quem a gente é porque a gente empreendeu, né? Eu ainda sou mãe, eu ainda tenho um marido, eu sou filha, sabe? Então tudo isso é a sua entrega naquele ambiente. Então eu acho que tudo isso eu via muito rico poder falar lá. E daí, assim, por um lado foi difícil, agora eu acho que tá super mais aberto, acho que a gente tá tendo uma abertura muito maior, muito legal, assim, que bom que isso aconteceu. E também, por outro lado, eu acho que eu gosto muito porque os algoritmos lá não mandam tanto quanto nas outras redes, sabe? Então você consegue furar mais a bolha. Então eu via, por exemplo, alguém que deu um like ou comentou um texto meu, que é uma pessoa, assim, tipo, sei lá, um engenheiro de uma fábrica de automóveis em São Bernardo. Tipo, em que momento esse cara vai cruzar comigo em alguma rede social, sabe? Ouvir o que eu tenho pra falar, sabe? De um jeito realmente que ele tá lendo. Já teve homens me escrevendo no inbox, falando, caramba, esse teu texto realmente me fez refletir muito sobre tal questão, sobre a minha liderança. Então eu acho que ali as pessoas estão mais abertas a debater esses temas, né? Então eu acho que por isso foi muito legal esse reconhecimento, daí isso criou essa base grande lá que eu tenho, mas eu acho que pra mim, assim, é uma ferramenta que eu consigo de verdade furar a bolha, assim. Eu sinto que nas outras redes, muitas vezes eu tô falando com quem o algoritmo permite, sabe? E lá eu consigo ver uma expansão mesmo e uma troca com pessoas que talvez não fosse tão óbvio trocar sobre aquele tema, assim. A gente deixa de falar para os nossos iguais, né? Deixa de falar para as pessoas que já pensam como a gente, né? E aí passa a impactar quem realmente precisa receber essa mensagem, né? Esse novo olhar. E aí talvez realmente fazer uma revolução, uma mudança a partir disso, né? A gente não está sendo desafiado, né? Quando a gente ouve o nosso próprio eco. Ali no LinkedIn eu acho que tem umas pessoas que questionam de um jeito muito legal, sabe? De um jeito muito aberto a aprender também, que é algo que a gente, em outras redes, você não vê tão claro assim, né? Sem dúvida. E outros eventos, né, que vocês também participam, eventos super conhecidos, né? O próprio SXSW, o TEDx, Pixel Show e o Pix. Né? Como é que essa visibilidade tem ajudado, né? Não só a empresa, mas você e a causa, né? Como um todo. O SXSW pra gente foi uma vitrine muito legal. É um festival muito legal de você ir, assim, de inspiração, realmente, de você ver muita coisa nova. Então lá eu acho que foi também um grande... motivou a gente a falar do nosso trabalho e a pensar o nosso trabalho pela ótica da inovação, do que só da questão do feminismo ou do gênero, que é onde querem colocar a gente. Ah, lá vem as feministas problematizadoras, assim, sabe? A gente fala, não, cara, a gente tá olhando... Isso é inovação, sabe? Você trazer esse olhar de diversidade é um potencial de inovação muito grande. Então eu acho que lá esse discurso já estava um pouco mais sólido do que quando a gente foi, né? A gente foi, acho que 4 anos seguidos, assim, apresentar cases lá. Então a gente, por exemplo, tem um case com a 99, onde a gente criou uma metodologia que a ferramenta deles, que acompanha as conversas na plataforma, qualquer conversa que você tenha na plataforma entre motoristas e passageiros, a ferramenta deles lá tá vigiando, né, entre aspas, assim, as conversas. O que a gente criou? A gente criou uma metodologia para educar essa ferramenta, para ela entender conversas onde o assédio estava acontecendo. E isso aparece um alerta para as pessoas, né, de segurança interna lá dentro. Então, com esse alerta, eles conseguem entender situações de assédio, de perigo, entre, né, tanto para passageira quanto passageiro, o motorista para motorista. Então, isso, a gente olhava assim, cara, o quanto esse olhar de gênero traz inovação para sua ferramenta, sabe? A gente tá falando de inteligência artificial. Então, eu acho que a gente apresentar isso lá, né, a gente levou outros cases também, que são coisas que eu acho que faz as pessoas pensarem nesse tema. Por outro lado, falar assim, caramba, né? E eu acho que, assim, isso foi tão bem sucedido, né? Teve, assim, nos primeiros meses, tinha um número que eu achei super alto também, de 700 pessoas expulsas da plataforma por semana por questão de assédio, sabe? Isso é muita gente, né? Fizeram uma super limpa na plataforma, então isso ficou muito mais seguro. Eles davam também a tratativa da denúncia, por exemplo, eu fui assediada numa corrida ou, né, pelo aplicativo. Eu vou denunciar isso, já tem lá esse alerta, isso faz com que a denúncia seja cuidada, né, seja tratada muito mais rápido do que ela teria sido antes. Porque essa denúncia antes estava misturado com qualquer coisa, tipo, sei lá, esqueci meu óculos no carro, sabe? Então, aquilo era muito difícil de separar o que de verdade é sério, o que pode ser uma agressão, uma violência física, do que é só um achados e perdidos. Então, eu acho que isso fez a gente levar esses cases para os festivais e fazer as pessoas enxergarem outras possibilidades nessa conversa, né? E muito mais além, assim. Eu acho que esses festivais é muito legal estar neles porque tira a gente da nossa casinha onde a gente sempre é colocada, sabe? Faz a gente conversar de criatividade, de inteligência, de inovação, realmente.
Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o EmpreendaCast, Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos, o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram, receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity. www.verity.com.br. Siga também nas redes sociais @Verity Digital. Lembrando que Verity é com TY no final. Já tem um tempinho, Nana, em 2015, você liderou o Olga Mentoring. Conta para os nossos ouvintes o que é que foi o Olga Mentoring e como é que foi essa experiência de liderar essa iniciativa. Foi muito gostoso, foi um projeto que eu gostei muito de liderar. E aquelas coisas que a gente fala, né, bem clichê, mas eu aprendi mais do que eu acho que eu ensinei até, sabe? Porque a troca com as mulheres foi muito incrível, assim. Veio muito de uma motivação interna, de eu ver o quanto as mulheres tinham vontade de empreender, mas elas ainda não se sentiam, né, não se autorizavam a ocupar aquele espaço de empreendedora. E daí, para uma questão mais prática, não tinham ferramentas, não sabiam algumas ferramentas, não tinham estudado essas ferramentas. Então, dá um exemplo também. No meu MBA, nós éramos em 75 alunos, apenas 6 eram mulheres. Então, ali eu vi muito claro a familiaridade que os homens tinham de falar de números, de investimento, de precificação, do que as mulheres. E a maioria das mulheres também vinham de áreas de humanas, os homens muito mais de exatas. Então ali foi uma motivação de que eu queria criar um projeto que a gente passasse por todas as áreas de um business plan, né, de um plano de negócio para as mulheres, sem muito frufru, para elas entenderem que talvez é muito mais simples do que possa parecer, sabe? Então era assim, foi uma série de 6 encontros, todos os sábados, onde a gente passava cada encontro por uma área de um plano de negócio, assim, né, marketing, vendas, recursos humanos, logística, administração, financeiro. A gente passava por tudo isso e elas iam criando esse plano de negócio. Algumas já tinham algumas iniciativas iniciando, assim, sabe, pipocando. Outras estavam só com a ideia na cabeça. Então, ao longo desses 6 encontros, ela criava um plano de negócio delas. E no final tinha um que a gente chamava pitch fight, que na verdade é, né, o melhor pitching seria o ganhador do programa, assim, a ganhadora do programa. Que na verdade nem era sobre ganhar, na verdade era a ideia de apresentar para elas, trocar. E isso foi muito legal, porque eu, pude ter uns insights da questão de onde pega para as mulheres empreender. Eu acho que a questão da precificação é algo muito delicado para as mulheres, a mesa de negociação é algo muito delicado, porque a gente é educada e socializada para não gerar conflito, para ser bonitinha, para ser fofa, né? Então, assim, quando você fala, não, esse é meu valor, sim, custa isso mesmo, sabe? Você tem que ter ali uma autoconfiança que nas mulheres não foi muito ensinado isso, sabe? É difícil, né? Você sentir... E assim, tem que falar também nas referências, né? A gente tem poucas referências de mulheres empreendedoras, assim, até de mulheres empreendedoras que ou é aquela mulher que não tem vida pessoal, que abriu mão de tudo e não quis ter família para poder empreender, sabe? Tem um império. Daí você fala, mas eu também não quero isso, eu quero ter uma família, eu quero ter saúde mental, eu quero desconectar, né? Então, eu acho que nesse programa que a gente fez, ele foi muito legal porque me trouxe esses insights de como continuar falando sobre isso. No final, eu não fiz outras edições, porque eu acho que a questão presencial tomava muito tempo. Foram 10 mulheres selecionadas. Então, eu falava, nossa senhora, vou ter que, ter 300 anos pra eu conseguir fazer todas as edições que eu quero aqui, sabe? Então, eu falei, não, eu preciso fazer disso de uma maneira mais escalar isso, colocar isso no formato online e tal. Então a gente mudou um pouco o formato do programa, assim. Mas a ideia dele era realmente fazer uma versão beta do que seria uma mentoria que a gente acreditaria. Porque não é só falar assim, liga, tá aqui teu business plan, vai lá no banco e pede teu empréstimo e abre tua empresa. Quando no banco eles vão falar assim, você tem patrimônio? Daí fala assim, não, tá tudo no nome do meu marido, tá tudo no nome do meu pai. Existe alguns desafios no empreendedorismo, quando nós somos mulheres, que é muito difícil de reverter se você não tem consciência. Seja de algo interno, trabalhar uma autoconfiança, uma síndrome da impostora, a coisa de que ninguém te motiva a empreender, ou a ser líder, ou a ser executiva na sua casa, então você nem cogita esse caminho. E também tem toda a questão externa, né, do mundo mesmo, os produtos financeiros não são pensados para as mulheres, a maioria deles. Mulher não tem histórico de ter patrimônio no nome dela, então como é que você vai conseguir um crédito, sabe? A maioria das mulheres no Brasil empreendem por necessidade, não por oportunidade, né? Elas ainda empreendem porque elas
voltam para o mercado de trabalho depois de uma licença maternidade e são mandadas embora. E isso é um dado muito bizarro, assim, 48% das mulheres que voltam de licença maternidade no Brasil para o setor corporativo são mandadas embora nos próximos 12 meses. É algo que, assim, né, o empreendedorismo quase que vira a única saída. Mas eu acho que o empreender, ele pode ser tão especial, um caminho tão especial, mas se você não faz isso de maneira consciente e com as ferramentas adequadas, também pode ser um lugar de muito desespero, né, de muita solidão, assim. Então, essa era a minha visão, assim, de tipo, cara, eu quero entender o que mais tem além de empreender sendo mulher, sabe? O que tá por baixo que a gente não tá enxergando, né? O iceberg, assim. Eu tô vendo só a pontinha, o que tá lá por trás? Machismo, racismo, patriarcado, tudo tá lá embaixo, né? E Nana, quais são os próximos passos da Think Eva, da Think Olga e os seus também para esse futuro, né? Seja um futuro próximo aqui ainda durante o período de distanciamento social ou um médio prazo, quando a gente puder voltar às nossas atividades, ou mesmo longo prazo, né? Exercitando um pouquinho do futurismo. Olha, a gente, na Eva e na Olga, a gente passou, eu acho que por um momento bem introspectivo, assim, com toda a equipe no início da quarentena, assim, sabe? A gente teve muitas conversas, eu acho que a gente cravou, assim, solidificou algumas questões da nossa cultura interna que viraram valores inegociáveis. Já eram valores, mas agora eu acho que eles viraram inegociáveis, assim. Vou dar alguns exemplos de como a gente sobreviveu nesse momento. A gente flexibilizou total o horário para as mães, porque a gente sabia, né, só tem mulher, então não tem pais, assim, mas é para as mães. Porque a gente falou assim, as mães têm prioridade de agenda, porque para eu estar aqui trabalhando, eu tenho que estar coordenada com meu marido ou com a, né, minha esposa, com quem for, para cuidar da criança, sabe? Então não é tão simples assim. Então a gente falou, as mães têm total prioridade na agenda. A gente deu a sexta-feira à tarde livre para a pessoa poder conseguir se desconectar, sabe? Para poder fazer outra coisa, para poder cuidar da casa, para poder ter uma entrada no fim de semana um pouco mais desconectada dali do excesso de Zoom, né, de calls. A gente diminuiu os salários das diretoras, da Mai e da Ju, porque a gente realmente, o foco era não mandar ninguém embora durante esse ano, assim. Então a gente teve algumas coisas que a gente entendeu que, assim, tudo que a gente tem agora, e a gente obviamente abriu mão do nosso lugar físico que a gente tava. Então, assim, né, o que sobra de uma empresa quando você não tem mais lugar físico? São as pessoas, né? É aquela cultura, é só isso que nos resta, né, agora, assim. Então isso ficou muito forte pra gente, sabe? Então eu acho que na Eva e na Olga a gente quer também usar esse exemplo interno para levar isso um pouco mais para as outras empresas, assim, sabe? Tipo, a gente meio que viu na prática que dá para fazer, dá para ter resultado, dá para sobreviver uma pandemia, dá para bater meta sendo humano, tendo uma liderança humana, sabe? Eu acho que foi algo que a gente também não sabia, se a gente nem ia sobreviver, eu acho que ninguém sabia, né? Tipo, meu Deus, eu vou ter emprego daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Então eu acho que isso foi muito importante pra gente, assim. Tipo, eu acho que aprofundar ainda mais as questões da cultura interna da Eva e da Olga, e também os outros planos que a gente tem, né, daí planos mais externos, assim, a gente quer cada vez mais solidificar a atuação da Eva nessa questão de cultura interna, esse nosso olhar para a diversidade, que eu acho que é um mercado que tem muito potencial, não só, obviamente, de faturamento, mas muito potencial de mudança mesmo, sabe? A gente está falando que o setor corporativo, ele é um terreno muito fértil, né, para a gente implementar essas políticas, implementar essa mudança. Então, isso também vai ser um foco para a gente. E a Think Olga também, a gente cada vez mais escalar a nossa comunicação e os formatos para que eles sejam cada vez mais acessíveis e continuem sendo gratuitos, e a gente consiga encontrar parceiros que estejam com a gente nessa de realmente levar esse olhar de inovação propositivo, criativo para dentro do feminismo, né, da causa social, da luta das mulheres, né, dentro da nossa sociedade, assim. Excelente, Nana. Estamos chegando ao final do episódio, né? Temos nosso último tópico, né? O de atitudes empreendedoras, né? Bem clássico aqui do nosso programa. E aí queria te perguntar, Nana, se você tem alguma indicação de livro, né? Podcast, falar de outras séries, filmes, outras pessoas, né? Para quem estiver interessado mais sobre o tema, né? Para ir atrás, ouvir um pouquinho mais. O que é que você indica aí para os nossos ouvintes? Eu acho que uma dica que eu daria, né, um conselho que for, assim, sobre atitude empreendedora, eu acho que é a gente parar um pouco para pensar no empreendedorismo como um meio da gente impactar e ser uma pessoa melhor para esse mundo que a gente tá, assim, que tá realmente muito difícil, né? Todo mundo tá vendo as notícias, a gente mora no Brasil, tá realmente muito complicado.
Eu acho que a gente entendeu o empreendedorismo, assim, sair um pouco dessa visão individual do empreendedorismo, sabe? Eu acho muito que o papel individual de cada um, se você recicla ou não recicla, se você faz tal coisa, se você... Óbvio que é importante, mas se a gente não pensar como coletivo, né? Se a gente não olhar para o coletivo, realmente pouca coisa vai mudar pela atitude individual. Eu acho que a gente, principalmente no empreendedorismo, é muito fácil que a gente caia no ego, no essa ideia é minha, isso é meu, esse impacto é meu. Mas realmente, se a gente não olhar num sentido mais de colaboração, num sentido de o que o coletivo precisa, né? O que a gente... É autocuidado ou é cuidado coletivo, né? Porque não adianta só a gente se cuidar quando tá tudo pegando fogo em volta da gente, né? Eu acho que uma atitude empreendedora, você não fica datado se você tá sempre olhando pro coletivo, sabe? Se você tá sempre olhando que esse seu impacto alcance o maior número de pessoas, que seja acessível ao maior número de pessoas, né? E eu acho que o empreendedorismo me fez olhar, assim, um senso de responsabilidade e também de insignificância, que é meio contraditório, muito grande, assim, sabe? No sentido de que eu acho que é muito fácil quando a gente tá numa empresa a gente ficar reclamando, assim, de tipo, ai, não concordo com isso, ai, eu não faria desse jeito. E assim, qual que é o seu papel naquilo? Você pode mudar essa realidade? Tipo, dá pra você levantar a mão e você mudar isso agora, sabe? Eu acho que a gente precisa parar de achar que outras pessoas vão vir solucionar isso pra gente. Não, o empreendedorismo é isso, assim, meu. Você não vai conseguir contratar uma equipe de 50 pessoas no primeiro mês. Você vai ter que fazer um monte de coisa que talvez você nunca fez. Mas qual que é o seu papel naquilo? O seu papel é resolver aquele problema, né? Então eu acho que sair do ego, sair da, ai, mas eu só trabalho aqui, essa é a minha caixinha, eu acho que isso pra mim é o resumo da atitude empreendedora, sabe? Você ter sempre esse olhar propositivo mesmo pras coisas, assim, sabe? Propositivo, e eu acho que daí numa questão mais transcendente, assim, é propositivo pro coletivo mesmo, né? Que mundo a gente tá deixando pras novas gerações, pra gente, né? Eu acho que isso pra mim é a minha visão de empreendedorismo, assim, sabe? E dica de livro e filme. Tem um livro que eu li que ele é de ensaios, que ele me impactou muito, se chama Falso Espelho, da Gia Tolentino. Ela é uma jornalista do The New Yorker, ela é muito boa, eu acho ela uma menina muito inteligente, tipo, ela, sei lá, tem 30 anos, 32 anos, assim, ela é super nova, mas eu acho ela muito inteligente, e ela fala muito de redes sociais, de performance nas redes sociais, do olhar do coletivo, ela também é bem feminista, assim, na fala dela, ela olha sempre o feminismo, né, feminismo e outras intersecções, como uma lente para falar o que ela fala. Esse livro, o hype, é muito verdade, assim, porque realmente é um livro que te faz questionar muita coisa, sendo mulher, sendo homem, sendo um indivíduo na sociedade, assim. Fala muito sobre a questão do crescimento da extrema-direita em alguns países, né, e de isso relacionado a redes sociais, é muito importante, assim, eu achei muito legal. E daí eu acho que é um livro que eu indicaria, assim, não necessariamente é de empreendedorismo, não é um livro técnico de empreendedorismo, mas vai te fazer pensar de uma maneira coletiva, assim, me fez olhar para várias coisas com um olhar mais coletivo mesmo, assim. E podcast, eu tenho um podcast chamado Entretanto, que é da Laura Carvalho, que é economista, professora da USP, e do Renan Quinalha, que é professor de Direito, é um conteúdo semanal, e eles explicam questões que estão acontecendo no país, tanto pelo juridiquês quanto pelo economês, assim, sabe? Eles traduzem um pouco essas duas áreas pra gente. Então, a gente tá falando, sei lá, de renda básica universal, o que isso significa, né? Da onde vai sair esse dinheiro? Quais são as chances viáveis disso acontecer? O que tá por trás? O que tá nas entrelinhas? Então, eu acho que é um podcast muito legal pra gente se atualizar com questões que talvez a gente não é muito familiarizada, assim, sabe? Eu acho que eu tô gostando bastante desse podcast. E, Nana, infelizmente a gente vai chegando ao final desse programa com a sensação de quero mais. Ai, sim. Eu espero que a gente possa se encontrar muitas e muitas vezes ainda. Conversar com você foi uma delícia. Tenho certeza que o Leozinho também adorou esse nosso bate-papo aqui. Mais uma vez a gente sai engrandecido de um programa, trazendo informações, mais conhecimento, vendo outros lados e trazendo luz para um assunto que é tão importante e tão necessário, né? De verdade, muito obrigado em meu nome, em nome de toda a equipe do EmpreendaCast. Gostaria de agradecer a sua participação aqui. Mas antes da gente se despedir, eu também queria deixar aqui um espaço para que você possa divulgar o seu trabalho, o trabalho da Think Eva, da Think Olga, onde o pessoal pode encontrar vocês, quais as redes sociais, os sites, se vocês têm novos projetos, pode ficar à vontade, o microfone é todo seu. Bom, gente, queria agradecer muito esse espaço, a liberdade da gente poder, né, falar realmente o que sente vontade de falar. Acho que isso é muito importante. Parabenizar vocês por esse olhar tão humano e tão acolhedor para o empreendedorismo, que eu acho que isso cada vez mais está sendo um diferencial nesse universo, assim, pra gente. Parabenizar o Léo, que
consegue gravar com um bebê de 8 meses, não é fácil, Léo, super entendo. E para encontrar a Think Olga, Think Eva, THINK, eva.com.br e thinkolga.com.br também. A gente tá tanto no Instagram, LinkedIn, são as redes que a gente tá mais ativa, onde a gente coloca mais as nossas reflexões, nossos projetos. Ambas organizações são bem colaborativas, deixo as portas abertas para qualquer feedback, para qualquer comentário, para continuar a conversa, pessoas que se interessarem, as mulheres também que queiram trocar mais, porque eu acho que o nosso foco é impactar positivamente a vida das mulheres e principalmente olhar para o coletivo, assim. Então, queria agradecer muito esse espaço e deixar todas as redes e e-mail aberto para qualquer follow-up. Leozinho, o que você achou do programa, meu querido? Cara, achei fantástico. Como eu falei no comecinho pra Nanda, né, saio muito mais inteligente do que eu cheguei. Obrigado, Nanda, por compartilhar tanta coisa legal, por estimular tanta reflexão, né? Que a gente, nesse mundo machista em que a gente vive, a gente acaba sendo puxado ali pro status quo. Então, a gente, né, ter esse tipo de conteúdo é essencial, né, para estimular as conversas. É super legal conhecer a tua carreira também, foi, né, espetacular a jornada aí que você passou. E, cara, feliz demais. Valeu, Thiaguinho, por mais um. Valeu, Leozinho, eu que agradeço a sua participação. Quero agradecer mais uma vez a Nana. Muito obrigado por esse momento que você teve aqui com a gente. E a gente quer ver cada vez mais mulheres empreendendo, mudando esse mundão, trazendo a visão delas. Como a gente falou ali no meio do programa, nós precisamos lembrar que nós somos todos iguais, mas nesse momento nós não estamos iguais. E a gente precisa agir ativamente para que a gente possa trazer todo mundo para o mesmo patamar. Então, até a gente chegar lá, a gente precisa, sim, trabalhar muito e dar condições para que todos possam, no futuro, quando a gente atingir uma sociedade ideal, sermos todos iguais. Perfeito. Pessoal, muito obrigado para você que acompanhou o nosso programa até aqui. Quero deixar aqui as nossas redes também abertas, pode procurar lá, é tudo @empreendacast, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Passa o seu feedback pra gente lá. Se você quiser deixar o seu comentário aí no seu tocador de podcasts ou a sua avaliação, só deixa lá, a gente vai ler e vamos responder com muito carinho. Você também pode seguir a gente ou se inscrever, dependendo aí do tocador que você estiver utilizando, vai mudar a nomenclatura, mas é só procurar o botãozinho, que aí você passa a receber todos os nossos programas assim que eles forem lançados. Quem quiser acompanhar também as nossas últimas atualizações, é só ficar de olho lá no nosso site, empreendacast.com.br. Vocês me encontram no Instagram como Tilima, Leozinho. Léo Ferreira A no Instagram, mas eu nem tenho usado muito, viu? Não segue lá não, deve ter só umas fotos do meu filho quando nasceu no comecinho. Agora o menino tá quase andando já, não tem mais foto dele. Tô no Twitter, quem tiver no Twitter, _ Léo Ferreira, mas cuidado porque nem eu endosso 100% do que eu coloco lá, então sua conta em risco. E Nana, os seus arrobas então, quais são? @NanaLima no Instagram, mas é meio que nem o Léo, assim, tem mais foto de bebê do que qualquer outra coisa que precise. E no LinkedIn, Nana Lima também, eu acho que lá é onde mais existe esse olhar realmente de empreender, de negócio mesmo, assim. Mas nas duas redes, Twitter nem tenho, já não consigo dar conta, Facebook também não dá conta. Então eu foco realmente é Instagram e LinkedIn. Muito legal. No episódio do Catch My Pets, eu falei que a internet foi criada pra gente ficar vendo e compartilhando gifs e imagens de gatinhos, mas eu quero endossar também os nenéns, que são muito fofos, e eu adoro ficar vendo coisas de nenéns. Eu até tuitei um dia desse, bicho, que pra você garantir like, você pode... Depende da rede que você tiver. Mas se você tiver no LinkedIn, você pode postar qualquer coisa sobre a Magazine Luiza, que vai vir um bocado de like, ou sobre bebê, comida e cachorro no Instagram. É tiro certo. Não, total. Instagram, tipo, nem não dá. Qualquer outra foto, nunca vou ter tanto like quanto foto do meu filho, assim, não... Eu fiquei triste, particularmente. Antes do meu filho nascer, eu postava alguma coisa lá e tinha, tipo, 30 curtidas, 35. Falei, porra, tô bombando aqui, tá massa e tal. Aí quando eu boto foto do meu filho, tem 230, 250. Aí eu não posto mais nada meu, porque eu começo a ficar triste. Muito bom, pessoal. E é com esse sorriso no rosto que a gente encerra mais um programa. Com certeza, isso resume muito bem aqui como é que foi a nossa experiência. Muito obrigado a você que acompanhou a gente. A gente se vê aí sexta-feira nas news, lá com o Leozinho e com o Pietro, ou na segunda-feira com outro programa, seja uma entrevista, uma mesa, ou algum outro projeto obscuro que a gente ainda não revelou, mas daqui a pouquinho vocês vão saber. Fique ligado no nosso feed, a gente se vê. Até lá e tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto.
www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.